Ainda não encontrei. Feliz ano novo. Boa noite a todos. Para quem eu não encontrei ainda, feliz ano novo. Que esse ano seja melhor para todos. Então vamos, primeiramente, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento bem alto. Vamos buscando Deus, vamos buscando Jesus, esse nosso amigo tão querido, que eu tenho certeza que Ele está entre nós neste momento. Vamos convidando os nossos mentores, os mentores responsáveis por este evangelho, Corrente Médica de Bezerra de Menezes, os nossos amigos do Amor em Gotas, que todos eles possam se fazer presentes, nos auxiliando, nos dando a intuição, a fé e a força necessária para este evangelho, para mais essa noite que a gente vai falar um pouquinho de Jesus. Vamos pedindo a eles que primeiramente nos dê um passe de energia, de equilíbrio, de refazimento, para que a gente se sinta bem forte, prontos para enfrentar o nosso dia a dia. E assim vamos dizendo, do fundo do coração: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Eu resolvi essa noite falar um pouquinho do capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. Quando eu pensei nesse capítulo, eu pensei, falar sobre fé é fácil, eu tenho tanta fé, eu creio tanto nas coisas, né? E aí eu comecei a ler um texto, ler outro, ler uma coisa, ler outra. Gente, como é difícil falar de fé. Porque é uma coisa que está muito dentro da gente, está lá no fundo, é uma luzinha assim, que a gente foi plantado em nós lá quando a gente foi criado. Mas a gente vai ter que ativar essa luz todos os dias. E eu queria começar contando para vocês uma historinha que é verídica. Eu não conheço a pessoa, mas a minha sobrinha pediu para eu rezar por ela, que essa moça ela chama Vivian. Ela teve Covid no primeiro semestre do ano passado, ficou muito mal, ficou no sentido prona, que fala, né, de barriga para baixo, entubada, na UTI, conseguiu sobreviver, perdeu o pulmão, teve que ficar no respirador. Aí a conta estava muito alta, fizeram uma vaquinha, porque a família não tinha condição. Um empresário, que ninguém sabe quem é, ficou sabendo e falou, pode parar a vaquinha que eu banco. Conseguiu o transplante, foi transplantado acho que mais ou menos em setembro do ano passado, e quando foi em dezembro, começou a rejeitar o órgão, o corpo dela começou a rejeitar o órgão. É uma moça nova, tem 2 crianças com menos de 6 anos, acho que é 5 e 3 ou alguma coisa assim. E eu ouvi um áudio do marido dela que me tocou profundamente. Ele está buscando tanto essa fé de que a gente fala, que ele foi procurar na internet o significado do nome dela. E ele descobriu que Vivian é a versão inglesa de Viviana. Isso eu estou lendo aqui porque eu não gravei tudo isso. E vem do latim de vivianus, que é derivado de vivus, que quer dizer viva. E que em outra língua, que eu acabei não descobrindo qual é cheia de vida e bela senhora. Então, o que ele usou para ativar a fé dele? Se ela tem um nome, que é uma bela senhora,
cheia de vida, ela vai conseguir vencer. Ela ainda está na UTI, os exames estão melhores, mas ela não está conseguindo voltar. Não se sabe o que está acontecendo. Pelo menos é as últimas notícias que eu tenho. Então, olha como a gente precisa buscar algo material para ativar essa fé dentro de nós. Que é uma coisa que a gente acho que todo mundo aqui fala, não, eu tenho fé, eu tenho muita fé. Gente, eu descobri que eu tenho muito pouco. A minha fé é muito pequena. Estou aqui, lutando para aumentar essa chamazinha que tem no meu coração, sabe? Mas é difícil, claro, tudo na gente é difícil, né? Mas tudo é um treino que a gente vai ter que, na labuta, aí, conseguir ir buscando. E cada um de nós vai buscar essa fé de um jeito. Quando eu vou falar no meu caso, quando eu era adolescente, católica, o que eu pensava? Eu queria alguma coisa, mas tinha que ser do meu jeito, na hora que eu queria. Então eu fazia uma troca com Deus. Você me dá tal coisa que eu quero e eu rezo não sei quantas Ave Maria e quantos Pai Nosso. Que fé que é essa? Até porque a gente é bem manhoso, né? Ou dá o que eu quero ou não me interessa. E aí a gente vai crescendo, vai descobrindo que isso não é assim que funciona. Mas para algumas pessoas funciona isso. Eu tenho uma conhecida aqui onde eu moro, a mulher já teve tudo que vocês possam imaginar. O médico falou para ela que ela nunca ia poder ter filhos, ela tem 3. Ela tinha um problema no coração seríssimo. Já teve câncer, não sei o quê. Ela falou, tudo que eu tenho, eu rezo para Nossa Senhora e eu saro. Mas ela foi buscar. A gente é muito materialista. A gente precisa de algo palpável. Essa fé imaginária, assim, que você pede e espera, a gente ainda está muito longe de alcançar. E eu li num trecho que eu achei bastante interessante, que fala assim que esse tempo que a gente tem entre o que a gente pede e o que a gente recebe é o tempo que a gente tem para madurar. É isso que a gente quer, ir madurando, amadurecendo. Mas o que a gente tem que fazer nesse tempo? A gente tem que trabalhar, tem que ir lá, tem que. Eu quero crescer no meu emprego. Então eu vou sentar aqui e vou rezar. Ai, o outro foi e eu não fui. Ai, como eu sou infeliz. Mas em vez disso, eu posso usar esse tempo para estudar, para conhecer melhor sobre o assunto. Então eu vou ativar a minha fé. Porque só sentar aqui e ficar no vigiar e orar e a gente não vai conseguir. Eu lembro que uma das primeiras coisas que a Conceição me ensinou no centro quando dava aula e quando eu trabalhei com ela, cuidado com o que você pede, que Deus te dá, mas ele vai te dar o que você necessita, não o que você está pedindo. Então, olha como é importante a gente pensar nessa parte, né? Porque Deus, gente, é soberanamente bom e justo. Jamais ele vai deixar a gente passar por uma dor, por um problema que não seja para o nosso bem. Aí o que a gente quer não acontece, a gente reclama, a gente chora, a gente acha que a gente é a última bolacha do pacote, que a gente não sei o quê, que a gente é muito melindroso. E lá na frente a gente descobre, nossa, como foi bom eu não ter conseguido aquilo. Como foi bom aquilo não ter acontecido para mim. Ou eu quero alguma coisa, eu vou à luta, vamos lá, eu vou estudar, eu vou melhorar meu currículo, eu vou conseguir subir no meu emprego. Olha a diferença de ficar só sentada rezando e eu buscar uma resposta. Então, isso que eu fui vendo enquanto eu fui lendo, o quanto a nossa fé ainda está lá morninha. A gente não tem, às vezes a gente não tem essa atitude de ir atrás, de buscar, de fazer diferente. Aí, se eu vou no médico, bom, primeiro eu vou rezar para esse médico me atender bem, para eu gostar dele, para ele descobrir o que está acontecendo comigo. Aí eu queria, será que vai dar certo? Olha só a diferença. Se eu tiver fé, eu vou confiar que vai dar certo. Aí a gente vai, ai, não deu.
Não deu porque aquele ainda não era o momento certo. Eu não amadureci. O que eu vivi não serviu para que eu me modificasse. Antes de eu pedir a Deus que eu queria que alguma coisa de bom acontecesse, que eu achava que era bom para mim, será que eu lembrei que eu precisava perdoar alguém? Será que eu lembrei que tem gente precisando de auxílio, de uma palavra, de uma roupa, de um alimento, de uma oração? Será que eu fiz a minha parte? Porque eu estou aqui pedindo, achando que a minha fé é maior, mas a fé engloba tudo. Tudo que nos acontece vai envolvendo, vai entrando nos eixos. E se a gente não fizer a nossa parte, como é que a gente vai querer que as coisas aconteçam boas para a gente? A fé também é você ter a força de transformar aquilo que é ruim em bom. Isso é muito importante. Eu até essa semana fiz uma coisa assim que talvez não devesse, mas confesso que fiz porque eu achei que era importante nesse momento. A gente faz evangelho, a gente faz samaritano e a gente sempre pede para fluidificar a água. Mas quantas vezes a gente estava doente, a gente estava com dor e a gente fluidificou a própria água? Ah, mas se eu fizer não vai dar certo. Só vai fluidificar se fulano fizer, se ciclano fizer, se for feita durante o evangelho do centro. Gente, o poder é nosso. Senta ali, faz uma oração, pede aquela fluidificação, bebe aquela água como se fosse um remédio. E aí a gente vai descobrir que tamanho que é a nossa fé. Será que eu tenho essa fé interior, grandona, que consegue fazer com que uma oração coloque um remédio dentro de um copo d'água e que eu consiga tomar essa água e me sentir melhor? Então, eu essa semana fiz isso, semana passada, aliás. Porque eu falei, gente, mas eu não faço isso para mim, eu fluidifico tanta água para tanta gente. Será que eu faço isso para mim? Que eu ponho toda a fé quando eu faço para mim? E eu descobri que eu punha assim, só um tiquinho. Então, isso tudo é muito importante. E nesse capítulo, ele fala também da figueira, a parábola da figueira seca. Então, eu comecei a ler e descobri, pensando, e vendo aqui, fala assim, Jesus não precisava do alimento da figueira. Ele não precisava do figo que aquela figueira ia dar. Ele se alimentava de energia, de luz. Então, quem que era? O que ele quis ensinar? Ele queria que cada um de nós fosse o figo, fosse o alimento. Que cada um de nós amadureça a ponto de estar pronto para servir para alguém. Que a gente faça o nosso papel na evolução. A gente está aqui, estacionado, paradinho, esperando cair do céu. A gente precisa se esforçar. E uma coisa muito importante, eu canso de falar isso, eu acho que vocês já estão cansados, vocês não vão nem querer que eu faça mais evangelho, porque eu só falo nisso, né? Mas a gente tem que mudar o nosso pensamento. Nosso pensamento tem uma força muito grande. Porque o pensamento é magnetismo. E ele fala aqui no final desse capítulo sobre o magnetismo. O quanto é importante. Jesus usou essa figueira para mostrar para a gente, ó, se ele quisesse, aquela figueira dava fruto. Bastava ele mandar energia para aquela figueira. Mas ele quis mostrar para os apóstolos o quanto eles tinham pouca fé. E o quanto a gente tem pouca fé. Será que se Jesus chegasse até nós hoje e falasse, vamos trabalhar? Vamos lá, estou precisando de você? Será que a gente ia achar que estava pronto? Ou a gente ia se fazer de figueira seca? Então, a gente tem que pensar bastante nisso. A gente sempre tem duas opções na vida, né?
Ou você fica parado, estacionado ali, ou você vai atrás, ou você luta. Se você ficar estacionado, você vira aquela assim: "Ai, comigo nada dá certo. Todo mundo cresce no trabalho, todo mundo acontece, comigo não acontece. Comigo nada dá certo". Mas o que que você fez para que as coisas dessem certo para você? Aí tem aquela outra que fala assim: "Olha, não deu certo porque não era a minha hora. Mas vamos lá, vamos em frente, vamos aprender, vamos lutar, vamos estudar, vai chegar". Olha a diferença de atitude e a diferença de pensamento. De novo vem. Quanto mais eu leio, quanto mais eu busco, mais eu entendo a importância do pensamento. O quanto é importante a gente manter esse pensamento elevado. É muito difícil, é muito difícil. Porque na vida da gente, a gente tem 1000 atribulações. Mas a gente precisa aprender. Não deu certo agora? Vamos lá, vamos virar a chavinha? Vamos ler um negócio legal, vamos buscar uma resposta aqui no Evangelho, vamos, vamos buscar alguma coisa para eu ficar melhor. E aí a gente descobre que isso também é fé. Se eu mudar meu pensamento, eu tenho fé que as coisas vão dar certo, que vão melhorar. Vai dar certo do jeito que tem que ser. Se eu ficar doente e tiver que ficar um mês na cama, é porque eu preciso de um mês para amadurecer. Tem gente que precisa, como diz a Amanda, né? Quem mandou você não ler as letrinhas miúdas do contrato, né? Mas, vamos lá. Se a gente não leu, problema é nosso. Mas a gente está aqui e a gente está atrasado na evolução. A gente está muito atrasado. Quantas encarnações nós perdemos esperando cair do céu? Só orando aqui, esperando que as coisas acontecessem do jeito que a gente queria. Então, é importante que a gente siga o que Jesus está pedindo, que a gente evolua. A gente precisa seguir em frente, a gente precisa evoluir. Aí você fala assim: ai, mas eu leio, não entendo assim. Pensa. Me ajuda aí, povo. Me ajuda que eu preciso entender esse negócio aqui melhor. E a gente vai descobrindo que quando você vai pedindo da forma que assim, peça ajuda. Não peça para realizar teu sonho, aquilo que você quer. Peça, me ajude a descobrir o caminho. Me ajude a descobrir o que é bom para mim. E aceitar. Porque tu deu alguma coisinha errada, pronto, a gente já fica lá, mal chororô. A gente não aceita. Não era assim que eu queria. Eu queria verde, você me deu amarelo. Mas põe para fora isso. Olha, o amarelo vai ficar melhor que a sua cor de pele. O amarelo é a luz do sol. Vamos buscar mudar esse pensamento. Mas o chorão, né? Ninguém quer. Todo mundo quer do jeitinho que eu quero. Então a gente continua como a gente era lá atrás, quando eu fazia minhas trocas com Deus. E até quando a gente vai ficar nessa troca com Deus? Até quando a gente vai ficar nessa fé pequenininha? Gente, é muito difícil. Embora o Hugo diga que é mesmo, como é bom ser espírita, eu acho que é como é bom, mas eu também sou da Carlinha, mas como é difícil, hein? Porque aí você se cobra muito. Você se cobra, você fala assim, gente do céu, quanto vai levar para eu aprender isso? Como que eu não aprendi ainda? Mas a gente pelo menos está lutando. A gente está tentando. E a gente está lá, tentando produzir o figo que Jesus pediu. E eu nunca tinha relacionado muito a parábola da figueira seca com a fé. Eu tinha relacionado de diversas formas. E aí, esses dias, eu li um negócio e falei, nossa, gente, como a gente é figo seco. Nem é mais ameixa, que é uva passa. Ameixa não é mais. É figo seco. Porque a gente vive dando murro em ponta de faca. É assim que eu quero, é assim que eu quero.
E às vezes a gente quer alguma coisa e a gente se fixa só naquele ponto. Você não olha o que está ao redor. Teve um dia que nesses tempos que eu estou aqui sentadinha vendo a vida passar, eu estava jogando paciência e tinha que achar uns pares lá. E você fixa que você quer aquele par. E você não olha ao redor para ver quantos outros pares estão ali. Aí eu falei, mas até no joguinho você tem que me cutucar? Mas é porque eu pedi. Eu não pedi para me ensinar? Para me mostra aí. Então, quando alguém dizia lá que a árvore da figueira, mas a árvore não tinha figo, porque não era tempo de figo. É sempre tempo. É sempre tempo. Se Jesus quisesse, ele falava, nasce um figo aí. E assim é com a gente, se a gente quiser realmente pôr a nossa fé em ação, a gente fala, eu vou produzir. Eu vou ser essa árvore que Jesus diz. No final desse capítulo, ele fala assim, que o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando posto em ação. É a história da água. Quando você energiza e fluidifica a água. Eu vou fluidificar a água, vou beber 3 goles, ou sei lá, vou dar um exemplo, vou beber 3 goles e a minha dor vai passar. E passa, gente. Eu já vi febre baixar. A pessoa estava com febre, falei, ó, no meio do mato não tem o que fazer, vai ter que beber água. Falei, bebe essa água que tem remédio. E baixa. E baixa a febre. Mas é o nosso magnetismo. Então, aqui ele fala, ó, é pela fé que ele cura e produz fenômenos que antigamente a gente chamava de milagre. Que hoje a gente sabe que é magnetismo. A fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas do que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de produzir esses milagres que falava lá atrás. E é tudo a força do nosso pensamento. Gente, espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho do que eu entendi sobre a fé. E para terminar, eu tenho um trecho do Chico que eu amo. Ele diz assim: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus. Certeza de que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade, não de dizer eu creio, mas de afirmar com certeza eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Eu vou chegar lá, eu vou chegar no que isso aqui eu sempre leio. Eu escrevi esse trecho no meu evangelho, então eu sempre leio ele, sabe? Porque eu ainda vou chegar nesse ponto de dizer eu sei. Às vezes eu acho que eu já tinha conseguido, mas ainda falta. Gente, muito obrigada. Adorei poder voltar a fazer o evangelho esse ano. Foi muito bom. E foi muito bom descobrir da fé, sabe? Vou energizar mais águas, prometo. Então vamos para encerrar aqui. Vamos novamente levando o nosso pensamento bem alto, agradecendo a Deus e a Jesus por este evangelho, pela intuição necessária. Vamos pedindo à equipe de Bezerra de Menezes e colocando toda a nossa fé em prática, por todos esses nomes que estão aqui no chat e por todas as pessoas que vierem à nossa mente, que nesse momento necessitam de um consolo, seja físico, seja um abraço, um carinho, um medicamento.
que essas pessoas que estão doentes tenham esses medicamentos energizados, que eles possam fazer um efeito ainda muito maior. E que cada um de nós busque dentro de si essa chama que Deus colocou e que a gente ainda tem tantas dúvidas. Que a gente possa sempre trabalhar em favor da fé, pelo nosso próximo. Agradeço a Deus e a Jesus a oportunidade e a vocês que estão aqui. Feliz Ano Novo a todos, muita saúde, que é tudo que a gente precisa. Vamos pedir também por essas pessoas de Minas, com tanto sofrimento que aconteceu lá nesses últimos dias. Que Jesus possa cobrir o nosso país com seu manto de luz, tocando o coração de cada uma das pessoas. E assim vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Gente, muito obrigada.